Olá, pessoal do canal Nutrição Ancestral. Hoje vai ser mais do que convidado especial aqui, o nosso amigo Giga Cobra, né? O Giga Cobra, ele é engenheiro de formação, né? Mas é especialista em alimentação carnívora há mais de 7 anos, né, Guilherme? E hoje a gente vai falar um bate-bola aí, vamos falar de ganho de massa muscular na carnívora, que ele tem bastante tempo de experiência, e eu como atleta também, ele também deve ter algumas dúvidas se realmente é esse mito aí, né, Guilherme, de perder músculo sem carboidratos. Se apresenta para a galera do canal Nutrição Ancestral e seja bem-vindo. Tiago, obrigado pelo convite, cara. É sempre uma honra para mim falar sobre esse assunto. Eu sou um verdadeiro apaixonado. Desculpa o meu nariz entupido, eu não sei o que aconteceu, eu peguei alguma virose. Inclusive, isso é bem raro, tá? Tem bastante tempo que eu não fico assim, porque a saúde na alimentação carnívora, a imunidade, tudo fica muito superior, né, à que eu tinha antes. E a minha história na carnívora começou em 2018, há 7 anos atrás. Eu fazia triatlo, a gente estava conversando aqui antes, né? E eu ficava naquela nutrição esportiva ali, meu irmão, passando fome, comendo pré-treino, 5 horas da manhã para poder chegar no treino às 6 horas, batata doce e pão integral e banana cozida, né? Nem sabia como é que era. E uma coisa que acontecia muitas vezes, que era uma coisa assim, que me dava um desconforto, é porque às vezes eu treinava natação, no triatlo a gente não treina sempre os três, né? A gente foca num dia, por exemplo, só nada, no outro dia só pedala, no outro dia só corre, às vezes faz um e outro. Nos dias de natação, que era treino forte, de porrada, né? Tiro de bloqueio de 25, 50. Cara, aquelas batatas doces que eu tinha comido, voltava, você não imagina, você na horizontal com o estômago cheio, fazendo força, voltava, saía pelo nariz, Meu, sabe aquele coisa refluxo, né? desconfortável? Que refluxo. É, e, e sempre lutando, né, com aqueles quilos a mais, mesmo treinando muito, porque a gente tem eu tinha na minha cabeça o que a gente aprende, né? É comer menos e treinar mais, e principalmente aeróbico, né, para emagrecer. E então eu treinava, eu não era profissional, eu era amador e nem tinha muito, nem era competitivo, digamos assim, né? Mas, deixa eu só fechar o barulhinho aqui. Aham. Mas eu treinava muito, cara. Eu treinava 2, 3 horas por dia, às vezes, né? Fazia muitos treinos e tal. Fazia longão final de semana, pedalava 100 quilômetros, corria. Então, e mesmo assim, aquela pochetezinha não saía. Eu não conseguia baixar o peso, né? Eu baixava um pouquinho, voltava. E aquela dieta difícil de E quem sofrendo, carregar né? tudo Passando fome. passando fome, levando marmitinha para tudo quanto é lado, lanchinho, comendo 6 vezes ao dia. O dia era em função de comida, né? E eu não sou um cara muito disciplinado, assim, eu esquecia de levar comida, esquecia comida na bolsa, a comida estragava. E- E de vez em quando ia no churrasco, falava, vou comer, morrendo de fome, né? Aquela cheiro de picanha, eu caía no churrasco. Ou então entrava num craving por doce, né? Porque estava sempre com fome. Então era muito difícil, complicado. Aí uma amiga minha do triatlo começou a fazer uma tal de low carb, veio falar comigo. Eu, como bom engenheiro, sabia fazer todas as contas de caloria. Não, porque o déficit calórico de 1.000 calorias né? Vai fazer você emagrecer tantos 4 quilos por mês, né? Você tá doido, você não vai conseguir, você não vai ter energia, né? Eu fiz o que todo mundo faz com a gente quando a gente começa uma alimentação assim, né? Só que o que aconteceu? Ela começou a dar na minha cabeça, cara. Começou a secar, começou a melhorar muito no treino. Vinha treinar em jejum, falava, como é que você tá treinando em jejum? Até um dia ela chegou, não, eu tô há 24 horas de jejum. Eu falei, você tá maluco, 24 horas. Eu não e- conseguia fazer 12 horas de jejum para fazer um exame, entendeu? E aí resolvi entrar nessa tal de low carb, que foi por onde eu comecei, né? Fui na nutricionista, cheguei lá, ela falou, ó, de manhã você vai comer, em vez de você comer o seu pão integral, com a batata doce e tal, você vai comer ovos com bacon ou ovos com queijo. Eu falei, porra, eu já morei nos Estados Unidos, né? Adorava comer ovo com bacon lá, que lá cultura, era, né? Na época que eu morei lá, né? Era a cultura deles. Falei, tá bom, né? Mas assim, é lógico que esse negócio não vai dar certo, né? Eu vou aproveitar um tempo aí. Aí depois
Não tem lanche de manhã, porque você não vai ter fome, né? Comendo ovo com bacon. E na hora do almoço, você pode ir na churrascaria e comer à vontade, carne com gordura e um pratinho de salada ali, se você quiser e tal. E aí eu falei, pô, vamos brincar desse negócio, não vai dar certo mesmo, né? Mas pelo menos eu vou ter um períodozinho ali com o aval da nutricionista para me divertir, né? Rapaz, e foi assim, quando eu voltei nela 2 meses depois, eu tinha emagrecido 12 quilos. Não Meu, é possível. incrível. Comendo churrasco gordo, ovo com bacon, comendo pra caramba mesmo, até saciedade. Comia até não ter mais fome, não tinha negócio mais de fome. Aí eu falei, esse negócio é uma doideira, cara. Aí uns 2 meses depois, quando eu voltei, eu já tinha visto algumas coisas sobre a alimentação carnívora. E nesse período anterior meu, todos os meus nutricionistas anteriores falavam, ó, a única coisa que você pode comer à vontade é salada. Eu, como eu gosto de comer, eu sou guloso, né? Eu gosto de comer muito. Eu comia, às vezes, 2 pratos de salada antes de almoçar, para poder dar aquela saciedade da fibra ali, né? É, eu também, era um pote assim de aqueles potão de fazer massa e colocava um monte de alface, tomate ali, e eu tentava comer, mas, cara, eu não sei, eu não passava fome. Não dava, passava fome. Não. Continuava passando fome. Mas dava que dar aquela enganada, É, né? dava Você uma enche enganada. dá aquela enganada, porque a gente tem dois tipos de saciedade. Tem a saciedade do corpo contabilizando nutrientes que entraram, ou a saciedade do estômago esticar. Então, quando a gente enche o estômago, o corpo também manda a gente parar de comer, mas é uma saciedade diferente. Fica cheio, né? Você não fica saciado, você não fica pleno. Tufado, né? Então, Tufado, né? foram anos, cara, me panturrando de salada, né? Não que eu não gosto de salada, eu até gosto de salada, mas salada é ruim, né, bicho? Se você não botar um temperozinho ali, o negócio tem gosto não é agradável, né? E aí, quando eu descobri que eu não precisava mais comer salada, fruta, essas coisas, que é uma outra coisa que dá trabalho pra caramba, né? Você vai na feira, compra salada, se você der mole, estraga, né? É muito perecível ali, você joga aquele monte de troço fora, e tem que lavar, tem que guardar, tem que cortar, tem que. É trabalhoso, né? É um trabalho, digamos assim, inútil, que não tem nutriente, que não tem benefício praticamente pra gente. Aí eu conheci a carnívora, falei, cara, comecei a comer mais carne. Naturalmente eu já estava indo para carnívoro, porque eu não tinha paciência de comprar as coisas, não tinha. Ah, vou comer só carne e ovo hoje mesmo. E fui fazendo isso. Aí em janeiro de 2019, eu entrei num desafio, 30 dias só de carnívora, e estou no desafio até hoje, porque é Incrível, bom Guilherme, demais. incrível, né? E É outra bom coisa, né? demais. É incrível, cara, é incrível. Que assim, falando assim, Guilherme, vamos falar um pouquinho desse começo, porque todo mundo fala, de comer até a saciedade. Eu também no começo comi até a saciedade. Só que essa saciedade no começo, ela não é ajustada. A gente vai comendo, 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 né? E incrível que a gente não. Parece que ainda sente fome no começo, entendeu? Você teve algum, tipo assim, algum desafio nessa transição no começo, assim, tanto físico como mental, assim? Ah, lógico, o que acontece, cara? A gente foi doutrinado a comer pouco, né? Na nossa cabeça é comer pouco. O segredo é comer pouco. É a primeira coisa. Segundo, medo de comer carne, medo de comer gordura. É natural. Eu estava ouvindo a sua entrevista lá com o Henrique Altran. Você mesmo no início, né, ficava naquela da gordura um pouquinho, né? E outra coisa é que esses picos de insulina constantes, né? Desregula o nosso metabolismo, desregula nossas funções hormonais de fome, saciedade, grelina, leptina. Então fica meio bagunçado. E a maioria peca por comer pouco, por comer menos, né? Porque a carne e a gordura saciam muito. Então a pessoa logo sente aquela saciedade e fala, "Ô, já achei a saciedade." E para. E aí acaba que muita gente erra por comer pouco. Mas também tem gente que erra por comer muito, né? Busca saciedade, está acostumada a encher o estômago e busca a saciedade de encher o estômago comendo rápido. Não deu tempo de contabilizar ainda os nutrientes e enche o estômago de carne. Aí sente até mal, né? Porque se comer muita carne, o corpo não consegue processar bem. É porque assim, Então, né, uma Guilherme, das só coisas. não interrompendo esse seu raciocínio, porque na verdade no começo eu sentia isso, porque assim,
como eu comia muitas refeições, né, com alto de carboidratos ali, né, que como atleta de fisiculturismo é muita quantidade. Então, por exemplo, vamos colocar um exemplo de 500 gramas de arroz por refeição 3 vezes no dia, né? Mais 100 gramas Pois de é, proteína na primeira. Então, a minha barriga ficava estufada, né, porque eu comia muito carboidrato. Então, quando eu iniciei a carnívora, eu comia só carne na primeira refeição, era muita carne, mas meu estômagozinho não dilatava e parecia que era um buraco. Eu comi, tipo assim, eu comia as carnes, eu tinha um pouco de saciedade, mas parecia que eu não estava satisfeita. A barriga estava muito murchinha. Eu pensava, meu, será que eu comi alguma coisa? No meu cérebro acionava que eu estava com fome. E eu não estava com fome, entendeu? é como nesses dois mecanismos, né? Você, por exemplo, estava acostumado a usar o mecanismo de estirar o estômago. Aí quando você passou a não usar mais, o corpo, que porra é essa? Não tá mais estirando o estômago. Ele demora um tempo para mudar a chave, né? Para ir pro mecanismo de contar os nutrientes. Mas isso não demora muito, é coisa rápida. Pelo que eu acompanho assim, é coisa de poucas semanas, assim. É, foi bem A rápido, gente foi só no começo ali mesmo. a gente já se adapta a essa saciedade, né? E aí, por exemplo, a gente sempre faz desafios, vou começar um agora dia 7 de julho, então entra uma galera nova e vai tentando, né? Eu também tenho alguns mentorados, então eu estou sempre acompanhando as pessoas no início. Então, uma coisa que eu faço no início da carnívora é o seguinte: esquece balança, esquece controlar caloria, esquece controlar tudo. Agora você vai aprender a ler os sinais do seu corpo. Você vai adestrar o seu corpo e aprender a ler os sinais do seu corpo. Porque não tem fat secret, não tem nutricionista, não tem coach, não tem ninguém que vai acertar mais do que o seu próprio corpo, a quantidade que você precisa comer para ficar saciado. Né? A gente tem esse mecanismo no nosso DNA lá de fome e saciedade. É lógico que no nível, depois que você ajeita ali, se quiser chegar no outro nível, aí tem que dar um ajustezinho fino. Mas mesmo assim, nesse a gente tem que contar com a fome e a saciedade também, né? Como seriam, a gente entra com fome e saciedade primeiro e um segundo critério complementar ali para um ajuste fino. Se você quiser secar mais, se você quiser ganhar massa muscular, comer um pouquinho a mais, né? Quer secar mais um pouquinho a menos, dependendo, fazendo ciclando. Tem várias estratégias, eu já testei nesses 7 anos, já testei várias, né? Inclusive, vou testar uma nova agora, que é a carnívora cetogênica, nesse mês, que eu tô bem animado. Eu tô começando a fazer ela, bicho. Eu tô achando que essa é o suprassumo da carnívora. É a Sério. altíssima em gordura. 80 a 90% das calorias de gordura. É, Mas conta pra é, nós aí, conta é pra um nós como que é mais ou menos a estrutura dessa dieta. Ceto carnívora, no caso, ou essa- carnívora cetogênica? não, a cetocarnívora, que porque a gente não tem a nomenclatura certa, né? É, Mas assim, o nosso método lá, meu do Henrique, é a cetocarnívora, é a carnívora com os vegetais cetogênicos. A carnívora cetogênica é bem confuso. É a carnívora que a gente prioriza cetose, né? Ela é para jogar cetose alta, é para rodar mesmo em alta na gordura. E o que acontece é que muita gente acha que se comer mais gordura vai engordar, né? O que engorda com gordura é a insulina alta, né? Que é muito estimulado por carboidrato e um pouco estimulado por proteína também. A proteína também tem esse estímulo de insulina, né? Mas é diferente. O estímulo da insulina, da proteína, ele vem a insulina e depois vai para o glucagon. A proteína faz os dois, né? E o glucagon já não é tão anabólico, é catabólico. Então, é um pouco mais baixo em proteína e alto em gordura. Então, essa alta em gordura, ela não gera engordar, ela gera um efeito metabólico no corpo que a gente fica modo caça, eu gosto de falar. Igual no jejum, né? Eu também gosto muito de fazer jejum. Faço jejuns longos. Esse ano eu fiz um de 19 dias, em março agora, na quaresma. Fiquei 19 dias em jejum. A cetose, né, que é a gente rodando na nossa própria gordura, é uma coisa mágica. Assim, você fica com energia infinita. É impressionante. E principalmente a partir do terceiro dia, que a cetose vai para números maiores, tipo 2,5, 3, 4, 5, né? Eu nesse jejum cheguei a 8 de cetose. É uma coisa assim.
Parece que você tomou alguma Caramba, coisa cara. Oito. em Eu fiz, termogênico. eu fiz Hã? 3 dias de jejum, né? Fiz 72 horas e no meu, o carro não subiu nem para nem 1,2. É que eu treinei todos esses dias pesado e tal, né? Então, Mas é, mesmo no ponto 2 você já deve ter sentido senti. uma... Até para dormir foi assim, eu tava muito eufórica, assim, tava com muita energia mental, assim, eu tava tipo assim, me sentia entusiasmada, assim, tipo, uma É, sensação de incrível. Você é incrível. Você tá uma feliz. euforia, né? É, e eu queria voltar de novo essa sensação, porque parece que não dá vontade de sair mais dessa sensação, né, cara? Aí É, no dia que eu quebrei o jejum, que eu comi, já deu aquele burnout, assim, já deu uma leve deprimida, mesmo sem carboidrato. Você vê que o corpo tava pedindo mais tempo de jejum. Porque tem essa também, né, o Guilherme? O corpo parece, quando você sai do jejum prolongado, parece que você não, parece, não, não vem alimento não, deixa eu me limpar mais, deixa eu me auto-limpar. Porque imagine eu 13 anos de fisiculturista, nunca fiz jejum na vida, eu vou fazer agora, né? Um jejum assim de 3 dias. Então, o máximo que eu ficava sem comer era 10 horas, 8 horas, 11 horas no máximo. Nunca tinha ficado de aham. 72 horas. Então, foi algo, meu corpo, assim, a sensação que eu tive, eu acho que foi quase a sensação que você teve dos 15 dias, porque é novo para o meu organismo, né? Esse reset, essa limpeza, né? Então eu tava me sentindo muito bem. Até quando eu comecei a comer, até deu uma emoção assim de comer e tal. Parece que mexeu com o psicológico também. Como que foi pra vocês esses 10 Não, horas é, depois? é muito legal isso, né? Porque você tá falando, eu tô lembrando do primeiro dia que eu corri em jejum, cara. Porque é aquela história, né? Todo dia batata doce e tal, não sei o quê. Aí eu comecei a fazer low carb, e teve um dia que eu acordei sem fome e fui treinar em jejum e eu corri, acho que 10 quilômetros, não sei. Quando eu cheguei, assim, eu cheguei pra essa amiga minha e falei, cara, não comi nada, eu tô aqui, corri 10 quilômetros, inacreditável. A gente não sabe disso, né? A gente não sabe que a gente tem essa energia. E isso é uma das grandes vantagens da alimentação de baixo carboidrato, porque quem está em alto carboidrato não consegue sentir isso. Vai sentir o contrário, vai ficar sem energia, vai ficar com dor de cabeça, vai ficar com fraqueza, vai ficar com irritabilidade, com doideira para comer, né? É ao contrário. Então, esse é um dos grandes presentes da alimentação carnívora, é a gente virar jejuador, né? Conseguir fazer jejum, ter liberdade. Por exemplo, eu peguei essa virose ou alguma coisa que eu não sei o que que é ontem. O que que eu faço? Jejum. É meu remédio. Eu não vou comer até eu melhorar, porque eu estou dando um tempo pro meu corpo para ele se autocurar. É ao contrário daquela coisa que a vovozinha fala, não, você tem que tomar água com açúcar, né, para você melhorar. Toma um chá, né? E por incrível que pareça, para a gente ver como que faz sentido, quando a gente está doente, a gente fica sem apetite. É exatamente o corpo te colocando no estado de jejum para você conseguir se recuperar, para não ter lá um monte de comida circulando dentro de você que vai dar trabalho, que vai gastar energia para digerir, que tem que proteger contra a invasão de bactérias e fazer lá o cara crachar o que que é nutriente, o que que não é, né? A digestão é um processo muito custoso para o nosso corpo. E a carnívoro tem uma outra vantagem que eu gosto muito, é que muita gente fala, "Ah, a carne demora a digerir, a carne é a digestão difícil." Na verdade, a carne é a digestão complexa. Por quê? Porque o corpo vai ter que botar para dentro do nosso organismo todos os nutrientes que a gente precisa, né? Diferente de você comer uma banana. A banana só tem carboidrato. Vai jogar para dentro o carboidrato e vai ter que se livrar do resto lá e as bactérias vão fermentar lá no intestino grosso. A carne não, ela se liquefaz no estômago, né? A gente quebra ela todinho e o duodeno ali no intestino delgado vai absorver 100% da carne praticamente, não vai passar nada. Então é uma digestão perfeita. E isso gera um certo trabalho ali no início, mas depois não tem mais trabalho, né? Se absorveu a carne, não tem fezes, não tem resíduo de comida nas fezes, né? Então isso também vai facilitar o seu organismo. É muito menos trabalho do que levar aquele monte de fibra, aqueles 2 pratos, 3 pratos de salada que a gente comia, né? Tem que carregar ali por não sei quantos metros de intestino
E aí aquilo ali vai proliferar um monte de bactéria que vai ficar fermentando aquele troço, gerar gases de extensão abdominal. Aquelas bactérias elas vão ficar tentando entrar na nossa corrente sanguínea, o corpo vai ter que ficar ali combatendo. Então, dá um leve, né, pro corpo. Fala assim, ó, fica bem. E aí, você tá seguindo carnívora estrita, né? Vou te fazer uma Agora, pergunta. agora eu tô colocando um pouquinho de laticínio, mas é o queijo, mas não é todos os dias, entendeu? Então, eu vou te fazer uma pergunta que eu sempre faço para todo carnívoro, é uma pergunta meio desconcertante assim, mas Pode. você tá peidando? Não. Incrível, Guilherme, porque eu, como bodybuilder, isso aí é o que mais acontecia várias vezes o dia, né? Comendo um monte de batata doce, de arroz, aveia, né? Então, aí ovo, aveia, era bomba nuclear. Batata Bomba doce, nuclear. bomba nuclear, cara. Agora, né, eu aqui em casa, tipo, não tem gás. Minha mulher ainda consome carboidratos, fibra, então, às vezes, quando ela come alguma besteirinha, ela fala, ai, tô com gás. Eu falei, é da comida besteira. Você vê que eu não vou você vê, eu não peido. E ela tá percebendo essa diferença mesmo, porque nem na cama, em lugar nenhum, entendeu? E vai no Carnívoro banheiro, não é sério, tem. agora falando o português, claro, você vai no banheiro, geralmente quando você vai no banheiro, antes de você evacuar, tem aquela sequência de gases, né? E não tem, cara, só sai ali bonitinho, rápido e eficiente. E bem menos fezes Bem também. menos, cara. E não é todo dia, né? Um dia sim, um dia não. Às vezes demora 2 dias, aí no outro dia vai. É bem assim, é habitual, não é tão assim, tipo assim, E, pontual, né? e olha que a gente está falando aqui, eu como muito. Provavelmente você também deve comer Sim, bastante para poder manter, né, um corpo. Eu como, às vezes, eu como mais de 1 quilo de carne no dia fácil. e não vou no banheiro. Fora os É ovos que um eu negócio. coloco também, né? Tem, a primeira refeição minha é 8 a 9 ovos, mais 400 de carne, cara, e a manteiga ainda. Então, imagine, olha o tanto de densidade nutricional de alimentos, se fosse para fermentar, né? E dar gás, daria, porque tu me fala, ovo dá gás. Comi ovo cozido, mexido, e não dá, cara. Não dá, não dá. O que dá gases são os vegetais. São os vegetais. Por quê? Porque fibra inclusive, né? Ela, por exemplo, quando você vai conversar com um veterinário ou tecnista, a fibra para o boi, para o herbívoro, ela entra como nutriente. Por quê? Porque o boi ele digere a fibra, né? Ele fermenta lá no, no rumen, ele fermenta ali, e aquilo ali vira nutriente para o boi. O capim, a fibra vegetal para o boi, a celulose para o boi, ali é considerado nutriente. Tanto que para a gente não é considerado nutriente. Os três macronutrientes da nutrição humana é carboidrato, proteína e gordura. Não tem a celulose, fibra vegetal. Então a gente não digere fibra. Ela, do jeito que ela entra, ela sai. Na verdade, não é igual porque tem uma fermentação ali no intestino, mas a gente pode ver isso, por exemplo, com feijão, com milho. E Você vai lá, ervilha. cenoura. Você olha no vaso lá, tem uns pedacinhos de milho, de cenoura que passou direto. Ou seja, carne é cara. A pessoa fala, carnívoro é cara. Eu falo, carne é cara você ir na feira, comprar um monte de vegetal, né? Que paga ali às vezes 10, 15, 20 reais no quilo daquela comida ali que você vai absorver nada daquilo ali. Aí a carne você foi lá, pagou 30, 40, 50 reais, 80 que seja, só que tudo que você comeu virou nutriente, virou você. É 100% aproveitado, né? E é o outro de 20, 30 reais o quilo, não aproveita quase nada, passa tudo direto, tem que ficar comendo o dia inteiro para poder ter uma mínima nutrição, né? Tem um nutricionista vegano aí, frugívoro, não sei se você sabe quem é. Sim, sim, Ele sim. chama de Dr. Caroço, né? Sim. Dizendo que come de 3 a 5 quilos de fruta por dia, cara. Cara, se, ó, assim, ó, vamos falar do aspecto visual que eu vejo nele, né? Não estou criticando, não estou aqui na galera que está assistindo, né? Não é nada contra a forma que ele se alimenta. Mas o visual dele, Guilherme, se você percebe, é de uma pessoa que está faltando nutrientes, de uma pessoa doente. Tipo assim, o aspecto visual do físico dele. Você olha para ele, você vê o pescocinho fino, cabeçona, não tem densidade muscular, não tem massa magra, não tem aquela definição que uma pessoa carnívora tem, mesmo se o cara nem treina pesado, o cara tem musculatura ali, entendeu? Tem né, a estrutura física legal. É. E uma das coisas, a gente podia até entrar nesse assunto aí da massa magra agora, né? Que acho que é Sim. importante.
Mas uma das coisas que eu já vi assim inúmeras vezes é a senhorinha, cara, 70 anos, 60 anos. Eu tenho muita gente porque a pessoa já tentou de tudo, né? Aí ela vai para carnívora. E prospera muito. Eu já vi muito, assim, senhorinha, às vezes pessoa mais nova também, que ganha massa magra na carnívora sem treinar. Zero treino. Teve uma agora que foi cadeira de roda. Tava na cadeira de roda. Então, assim, o estímulo é importante, né? Para ganhar massa magra, você sabe isso bem melhor do que eu. Mas o aporte proteico, a regulação do metabolismo hormonal e tal, é mais importante do que o estímulo. Sim, No nível fisiológico ali, para você ter um mínimo, você vê, por exemplo, animais, o animal muitas vezes ele não fica treinando, não fica correndo, pulando para poder estimular. Ele tem o estímulo natural dele ali, mas mesmo se ele ficar parado e se alimentar bem, ele mantém ali uma composição corporal legal, né? Por quê? Porque ele tem um estímulo hormonal ali, não faz sentido do ponto de vista evolutivo, biológico, o animal perder a ferramenta dele, principalmente os carnívoros, né? A ferramenta de caça. Você não vai ver um leão magrelo lá, sarcopênico. Ele sempre vai ter uma massa magra ali, né? Então, assim, às vezes a nutrição hoje em dia, ela se resume muito a calorias. Mas a caloria, ela é importante? Faz parte. Não existe como, não tem como a gente ignorar as calorias, beleza? Mas elas não são a primeira linha que a gente tem que olhar. A caloria está na segunda linha. A primeira linha é a resposta metabólica do corpo em relação àquele alimento, né? Não é a mesma coisa você comer um pudim e você comer um pedaço de bife, se eles tiverem a não. mesma caloria. Não tem como a gente dizer que é, né? É que nem se falou dessa senhorinha que ganhou massa magra, é porque, né, Guilherme, ela, por exemplo, a vida inteira ela não teve essa nutrição, essa densidade de nutrientes disponível no seu organismo, automaticamente ela criou esse ambiente anabólico. Então a dieta carnívora ela cria um ambiente anabólico. Então, mesmo que você não tenha o estímulo do treinamento, mas se você estava há anos num estímulo catabólico, que ela não consumia direito proteína, não consumia nutrientes essenciais para manter aquela massa magra, o corpo dela apenas né, recuperou, então ela teve esse aumento de massa magra, porque ela não tinha massa magra durante anos, entendeu? Então, a carnívora, para mim, né, que eu estou estudando bastante, vendo na prática, cria um ambiente anabólico. Entendeu? E aí, se você quer aumentar o volume muscular, você vai gerar mais estímulos, estímulos vai gerando. Mas a carnívora está sempre aqui, ó, como esse ambiente anabólico. Não tem como numa dieta de vegetais, uma dieta de só de frutas, ter esse ambiente anabólico. É impossível. Proteína quebra assim aminoácidos, não tem como a fruta virar. Pode até ajudar no glicogênio muscular, mas não tem crescimento muscular com frutas. Concorda comigo? Concordo. E assim, às vezes a gente simplifica muito, porque na verdade, né, cara, nós somos uns macaquinhos um pouquinho mais desenvolvidos, né? Metido a besta, né? Quando a gente considerar a nossa capacidade de raciocínio, de entendimento e a capacidade da natureza, por exemplo, do nosso DNA, a quantidade de processamento de informação que tem no nosso DNA, que tem na natureza, é muito superior. Então a gente fica ali tateando, tentando entender. E aí, para a gente entender, muitas vezes a gente pega uma coisa super complexa, como o corpo humano, por exemplo, o metabolismo humano, e simplifica ele. Fala, não, é isso, mas isso é só caloria. Ou é só, né? Mas né, na verdade é uma cascata de hormonal muito mais complexa. O negócio é muito gigante, né? O metabolismo é muito gigante. Então tem que haver um equilíbrio para tudo quanto é lado. E qualquer desequilíbriozinho ali no sistema, ele quebra a máquina, né? A máquina é uma máquina complexa para ela funcionar, tem que estar tudo funcionando bonitinho. E a carnívora ela faz isso, ela faz tudo funcionar bonitinho, na ordem, né? Tem a hora do anabolismo, tem a hora do catabolismo bom, porque muitas vezes a gente ouve esse termo catabolismo e pensa que você está perdendo músculo. Não, queimar gordura é catabolismo, né? Regenerar tecido é catabolismo. Matar um câncer é catabolismo. Então, a gente precisa dos dois, a gente precisa dessa gangorra metabólica. Uma hora vai para um, outra hora vai para outro. Uma hora a gente está no estado alimentado, né?
favorecendo o anabolismo, mas a gente precisa do jejum. O jejum é importante para dar um momento de descanso para o corpo, para o corpo ir lá fazer a autofagia daquele tecido que já está disfuncional, aquela mitocôndria que não está funcionando mais, né? Então, a carnívora, ela gera isso. E aí o que eu vou voltando mais um pouquinho da nossa humildade assim, enquanto humano. A gente tenta entender, a gente tenta explicar, é muito importante isso. É mais ou menos como assim, a gente, na parte espiritual, né? A gente tenta entender os dilemas da vida, da morte, da criação, do Deus. A gente tenta entender, a gente tenta explicar. Mas está muito longe da gente conseguir entender que é o universo, que é vida e morte, né? Mas a gente tenta entender. É a mesma coisa. A gente tenta entender por que a carnívora funciona, mas a base é simples. Tem nossos últimos 100 mil tataravós, as últimas 100 mil gerações humanas, né? Comiam carne, eram caçadores. E eles prosperavam, eles eram fortes, eles caçavam, eles sobreviveram, eles inventaram a agricultura, eles criaram cidades. E a gente está aqui hoje por causa disso, por uma coisa que deu certo. Então é importante a gente tentar entender por que deu certo. É importante. Vamos continuar tentando, sabendo que a gente não vai entender completamente, a gente não vai conseguir, que a gente não tem capacidade para isso. Mas o mais importante é copiar um exemplo do que deu certo. É fazer o que vem dando certo há milhões de anos. Então, né? Há milhões de anos acontece. Então, eu gosto muito dessas duas partes. Primeiro, você olha para trás, fala, ó, tem milhões de anos a história, né? Tem comprovação, vasto comprovação científica disso, que nós somos caçadores, né? E durante uma época, inclusive, antes no Paleolítico, ali no início do Paleolítico, nós éramos hipercarnívoros. Na época da a era do gelo ali, né? Nossos ancestrais eram hipercarnívoros, eles eram os mais carnívoros do planeta. Era o topo do topo da cadeia, né? A gente comia, inclusive, os carnívoros, porque por causa da nossa inteligência. Foi aí que a gente cresceu, né? A gente, naquele livro Sapiens, ele conta essa história. Foi quando a gente extinguiu a Big Fauna. Então, mamute, os grandes ruminantes, grandes mamíferos da Terra, eles caíram de quantidade exatamente quando o ser humano subiu, né? Ou seja, nós literalmente comemos todos os grandes mamíferos da Terra. E aí, depois do momento de escassez, que a gente apelou para comer vegetal, porque não tinha mais carne para comer, digamos assim, né? Então, quando a gente copia esse modelo que deu certo durante muitos anos, funciona. Aí a gente, do ponto de vista evolutivo, muitas vezes eu não tinha essa noção, né? Eu aprendi até com o Henrique. É que a evolução ela não se dá no indivíduo, ela se dá na espécie. E ela não se dá numa vida, ela se dá em várias gerações. E como nós somos seres que vivemos muito, né? Nossa geração é mais ou menos de 25 anos, essa evolução, ela demora. Não é uma coisa que em 100 anos muda muito. Muda em milhares, milhões de anos, né? Então, assim, há 40 mil anos atrás, porque a agricultura tem só 10 mil, 12 mil anos, há 40 mil anos atrás, se a gente pegasse um ancestral nosso, ele era exatamente igual a nós, biologicamente, idêntico. A gente pegasse um desse, internasse hoje no hospital aqui, achou o cara congelado, sei lá, descongelou o cara. Ninguém ia perceber diferença nenhuma, né? Em 40 mil anos a gente evolui muito pouco. Então, biologicamente, a gente é o que a gente era há 40 mil anos atrás. E há 40 mil anos atrás, os caras não viviam na cama, né? No ar-condicionado, não tinha polícia, não tinha cidade. Os caras estavam no meio da selva, lá dentro da caverna, caçando. Imagina, pegar um bicho desse para levantar peso, O para cara tá correr. lá, às vezes ele tá lá, vai saber quantos dias tá em jejum procurando alimento, né? Porque nem sempre eles conseguiam alimento, né? Eles conseguiam, né? Às vezes tinha todos os dias, às vezes não tinha, né? E aí no inverno, com certeza era uma oferta de era escassez, né? Total.
Então, o corpo, biologicamente, você falou, tá preparado tanto, né, para se alimentar de forma natural, com as carnes e tal, e também ficar sem comer, né, cara? Imagina, eu fui a prova disso, porque eu imaginava que era impossível treinar em jejum. Fisiculturista, treinar em né? jejum, com 105 quilos, acostumado a comer 6 vezes por dia, foi um desafio a primeira vez, né? Eu pensei, vou testar, se eu ver que eu vou passar mal, eu já pego um carbinho gel aqui. E no início da carnívora, na verdade, eu não tava na carnívora, né? Eu comecei com o jejum primeiro, né? Falando um pouquinho de Aham. mim, que eu tive esse problema de intestino e tal, tanto também que consumi grãos, né, e inflamou meu intestino, e eu comecei a fazer o jejum intermitente primeiro, mas eu ainda estava na dieta na paleolítica ainda, entendeu? Eu consumia ali um pouco de arroz, carnes e tal, entendeu? Depois que eu fui para carnívoro, entendeu? Então, o primeiro teste de treino em jejum foi algo. Só que aí depois que eu comecei a treinar e vi a sensação que era diferente, cara, a energia que você tem, né? Quando você não está se alimentando, parece que a sua força triplica. Sem pré-treino, sem nada. Imagina, era só tomei um café preto e fui treinar, entendeu? E hoje é a minha rotina diária, que nem agora é 11 horas, eu estou em jejum. Provavelmente vou treinar lá para 1 hora da tarde e também vou treinar em jejum, porque eu não consigo treinar alimentado mais. Às vezes eu vou, mas eu vejo que mesmo com o alimento sendo da carnívora, só carne ali, para treinar também eu percebo que não é o mesmo treino. Não sei você, mas eu só consigo treinar em É, jejum. porque a gente tem dois grandes concorrentes, digamos assim, né? Três, a gente pode dizer, né? É o cérebro, os músculos e o intestino, né? São, o trato gastrointestinal. São três grandes concorrentes. A gente precisa de energia para. Então, quando você está fazendo força, por exemplo, se você tiver comida no estômago, dá vontade de vomitar, É, né? Você pega, por exemplo, um gado. Se você bota o gado para andar, a primeira coisa que eles fazem, eles pegam tudo que está no intestino ali e joga fora para poder andar. A gente, quando a gente está numa situação de luta e fuga, a gente tem dor de barriga. Então você se livra daquela comida ali que está fazendo você ter que ter energia, né? E mesma coisa, você comeu, dá sono, né? Se você tiver que pensar muito e de barriga cheia, você não consegue. Então são concorrentes, né? Então a gente ter todo animal quando come, eu criava um dos meus motivos que eu tenho apelido de cobra é porque eu criava cobra. Infelizmente, minha jiboia fugiu. Mas foram mais de 10 anos criando cobra. A cobra é carnívora, né? Eu dava as comidinhas delas, elas intocavam, ficavam uma semana intocada, cara. Eu não via a incrível, cobra, né? ela sumia. Ficava uma semana digerindo. Por quê? Ela tá ali gastando energia para digerir aquele nutriente, gastando energia para síntese de tecido novo. A cobra cresce absurdamente. Eu tive uma, não sei se você sabe, você entende de cobra, Sim, a eu gosto de ver Piton. bastante os vídeos de cobra ali. Eu vejo o Richard lá pegando as cobras na mão, né? É incrível, cara. Mas se criava, né? Que era diferente, né? Eu criava, eu tinha uma empresa que chamava Cobra Engenharia, né? Ela tá ainda, eu saí. E aí tinha um terrário lá na recepção da empresa que a gente colocava cobra lá para poder ser tipo o mascote da empresa, né? E aí eu cheguei uma época que eu comprei uma Piton, aquela branca e amarela. Aquela cobra ela fica com 6 metros de tamanho, cara. O tamanho dela Meu vai Deus. 6 metros. E ela tem um metabolismo inacreditável. Ela já estava na época ela já estava comendo coelho. Eu dava um coelho para ela fazia um cocôzinho de nada Meu... e crescia. É um monstro para crescer, cara. Ela absorvia 100% dos coelhos. Às vezes ela comia dois coelhos, ela crescia absurdamente de uma alimentação para outra, assim, de um mês para outro. Ela crescia, crescia. Chegou um dia que eu peguei ela, que eu segurei ela aqui assim, que eu fiz força para fora e ela fez força para dentro e a força ficou igual. Eu falei, rapaz, não dá mais para ficar com essa cobra, não. Aí eu fui e fiz uma troca lá com um amigo meu que também tinha, peguei uma jiboia, né, que é menor. Mas assim, ela come, fica com aquele barrigão, mesmo a cobra come uma quantidade inacreditável. Ela abre a boca assim que ela engole um bicho que você fala, não, não tem como isso aqui entra. Ela come e ela intoca, fica uma semana. A Jesus. minha cobra ficou 6 meses sem comer uma vez. Ela comeu um patinho e o bico do pato não digere muito bem, né? Eu até fiz um raio-x que eu tava preocupado. Aí você bota a cobra dentro de um cano assim, né? Aí ela vai lá, coloca no raio-x.
E aí tinha lá o biquinho lá. Ela ficou 6 meses sem comer, cara. 6 meses. Então, Imagina, né? come e vai. Todo bicho é assim, cara. Come e vai descansar, vai dormir. Não faz sentido você comer para ir fazer exercício. O que que era o nosso exercício? Era caçar, né? Então é o contrário. É primeiro a gente faz o exercício, vai atrás, aí come. Aí quando come, toca. Come e vai, né? Quando a gente come é um momento de, de desligar um pouco o cérebro e os músculos para poder priorizar a energia para a digestão. Quantas vezes a gente ouviu a nossa mãe falar, né? Não vai na piscina depois do almoço, não, tá, porque dá indigestão, né? A gente tem indigestão se a gente fizer alguma atividade física intensa depois de comer. E infelizmente é isso que a gente ouve aí o É, tempo Guilherme. todo. Vamos falar agora é falando da cobra aí, que ela tem uma força muscular incrível. Você viu que come só um coelhinho, dois coelhinhos, já tem um ganho de massa muscular. Agora vamos do mito, né? Que nós estávamos falando no começo da live ali, antes da gravação, né? Na sua experiência na carnívora, 7 anos, né, cara? Então imagina, é bastante tempo. Se fosse pra você estar com o músculo totalmente catabolizado, você estaria uma vareta, né? Então, esses longos 7 anos você ganhou massa muscular com certeza. Então, Não sou fisiculturista, não, mas tem músculo. não, mas olha isso, não tem como falar. E as pessoas sempre têm esse relance, né? Tipo, pô, vou treinar em jejum e ainda sem carboidrato. Ah, eu vou ficar um rato. As perguntas do meu direct no Instagram é sempre essa, tá? Mas e o carbo? Tá, mas e aí não cataboliza? Tá, mas e você não faz uma recarga? É sempre a mesma pergunta. Você vai perder massa muscular. Quer dizer, assim, ó, Thiago, você vai perder massa muscular fazendo isso, você vai perder massa muscular. É só isso. Claro que no começo eu tinha uma mínima dúvida, mas estudando, eu falei, não, não tem como uma dieta que tem tanta proteína presente, tanto aminoácido, tanto nutrientes, que a gordura também tem mais nutrientes, né, se for ver, do que um carboidrato, vai fazer eu perder massa muscular. Eu vou para esse jogo até o fim. Se eu ficar uma caveira, aí eu falo pra galera, ó, galera, realmente não dá certo isso. Mas agora, até agora, eu tô crescendo. Então, né, na sua prática, Continua né, crescendo. se continua crescendo, Não, tá. na minha prática, a gente estava conversando antes, né? Quando eu emagreci quando eu comecei a carnívora, eu emagreci uns 12 quilos na low carb, assim, já migrando para carnívora. E depois, quando eu fui para carnívora, eu emagreci mais 8 quilos. Então eu saí de 90 que eu tava, para 70 fazendo triatlon e carnívoro. Eu fiquei seco. No meu Instagram tem foto minha terminando um 70,3, que é um meio Iron, que eu tava muito seco, 70 quilos. Para o triatlon é legal ser leve, né? É um esporte de leve. Só que eu tive um problema muito sério no meu quadril, aí parei de treinar triatlon. Eu já treinava com problema, porque o meu negócio era eu fazer exercício para emagrecer. Eu não podia parar de fazer exercício porque senão eu ia engordar. Então eu ferrava meu quadril, eu vejo muita gente fazendo isso, né? A pessoa gordinha correndo na praia, achando que aquilo ali vai ser o milagre do emagrecimento, né? E não foca tanto numa alimentação que vai fazer isso. E aí eu parei de treinar triatlo, que de certa forma também depleta um pouco a massa muscular, né? Muita atividade aeróbica, a gente cataboliza um pouco de massa muscular, dependendo. Na carnívora menos, né? Mas normalmente você vê que os caras são bem secos, né? E comecei a fazer natação só e comecei a levantar peso. Não foi nada nem muita academia, não. Era barra paralela, uma funcionalzinho com os halteres, com aqueles kettlebell, mas fazendo força, indo até a falha, porque sem isso o corpo não vai sentir necessidade de aumentar o músculo, né? E aí, em um ano e pouco, eu ganhei 10 quilos de massa magra na carnívora 100%. 100%. Saí de 70 para 80. Então, não dá. Então eu sou um extraterrestre, porque comigo deu. Agora, eu tenho certeza que para um nível mais, digamos assim, suprafisiológico, porque eu tô um pouco acima do fisiológico, eu acho. Assim, eu tenho um pouco mais de massa magra do que Que o o normal, né? normal. Isso, Um natural, assim, digamos, né? Tem um pouquinho a mais, bem pouquinho. Mas quando você vai muito além, é sempre cada vez é ficando mais difícil, porque não é natural, né? Os nossos ancestrais, eles não podiam ter tanta massa muscular, porque a forma de obter alimento era caçando.
e correndo, né? Os nossos ancestrais, eles existem teorias de que eles caçavam muito cansando a presa, né? Ia atrás em cinco, assim, ia atrás e ganhava no cansaço ali, né? Na resistência. Então eles não eram tão muito fortes, né? Então a gente vai um pouco contra a natureza quando cresce muito. A natureza vai te forçar a não ter aquilo ali. Então sempre tem que usar algum subterfúgio, uma regulagemzinha ali, aqui. Mas mesmo assim, o músculo é feito de proteína. Não é feito de carboidrato. Uma coisa que acontece muito, você sabe disso também, eu vi isso, sabe muito melhor do que eu, é que tem o pump, né, que fala que é Isso, pump encher o muscular, músculo da né? recarga de glicogênio, que na verdade tem ali glicose e água, né, que vai inchar ali a musculatura. Aí o glicogênio é energia para você poder usar ali numa forma mais rápida, né, fazer mais na potência e tal, mas não é músculo, não é fibra muscular, é água. Então, talvez fique um pouquinho mais inchadinho, assim, né? E aí eu vejo muito isso. Às vezes as pessoas perdem esse pump e falam, não, eu perdi massa muscular. Mas você mudou a carga? Não, estou levantando a mesma carga. E às vezes acontece isso comigo também. Tipo assim, eu vou treinar, na época que eu estava treinando mais, acontecia isso. Eu chegava na academia, que eles tinha a galera mais inchada, né? Fazendo. E aí eu falava, posso revezar aí? Aí o cara pode. Aí eu fazia com o mesmo peso dele, só que eu mais fino, né? O cara olhava assim, pô, como é que esse cara tá levantando o mesmo peso que eu? É porque é a mesma força, né? A fibra tá ali do mesmo jeito. Não sei se eu tô falando besteira. Tá. Você fica mais fino, mas. Não, a força, a fibra muscular, né, o desenvolvimento muscular que você tem, independente do tamanho que é ali o volume, porque o volume quando a pessoa está com carboidrato é volume de água, né? O músculo enche de moléculas de água do glicogênio, entendeu? Então, dá a impressão que a pessoa é forte, mas eu já também treinei com caras que são muito maior que eu, assim, só que gordão, sabe? Aqueles strongman ali, 140 quilos, tal, bastante gordura no corpo e a mesma carga ali no agachamento, tal, e eu em jejum e eu na carnívora, né? Que nem você falou da recarga do glicogênio, eu já fiz a recarga de cetogênica e deu muito certo, cara. Assim, você aumenta 2, 3 dias, eu aumentei 2, 3 dias de bastante gordura, como se fosse uma cetogênica, né? Mas não tendo vegetais. Aumentei bastante a gordura naquele dia. Eu fui numa churrascaria, na verdade, né? Comi um monte de carne gordurosa, coloquei até um pouco de queijo ali. E no outro dia eu fui treinar, cara. O pump do treino foi quase o mesmo de carboidrato, só que eu tava com mais veia aparecendo. Porque o pump, quando você come carboidratos, você fica inchado, mas você fica retido, fica com o rostão, com o bração inchado, entendeu? Não tem aquela vascularização. Então é Fica incrível a embaçado, recarga. né? É, a recarga com gordura. Eu percebi que meu treino também foi mais, tipo assim, teve mais tempo de resistência do que quando você come carboidrato. Pré-treino, você dá 2 exercícios, já tá lá assim, cansado, aí você, acabou o pump. Você acha que acabou o treino, mas na verdade não. Dava para fazer mais estímulo muscular ali, entendeu? Então dá sim para fazer a recarga com gordura. Só que, como eu falei, as pessoas têm muita coisa de visual, né, cara? As pessoas é do peso, igual as pessoas que querem emagrecer na carnívora. Eles ficam naquela dúvida, assim, tipo, não vê a balança descendo, e aí já acha que não tá dando certo. E aí, quando a pessoa quer aumentar massa, não vê a balança subindo, acha que não tá ganhando massa. Sendo que na carnívora, para aumentar peso, é mais difícil sempre, porque você não tá aumentando tanta água, né? É, exatamente. Porque 1 grama de carboidrato, né, 1 grama de glicose, para formar o glicogênio, ela traz 3 gramas de água. Então é muita água que fica retida, né? Ali na musculatura, não só na musculatura, né? Fica retida, a gente fica todo retido, né? Como você falou, você fica embaçado. Na carne você fica mais seco, e o nosso corpo também, ele produz glicose, né? No fígado a gente faz um processo que chama gliconeogênese. Então, do mesmo para a galera que não entende dessa parte, mas do mesmo jeito quando a gente come doce, a gente transforma o doce em gordura, né? Assim, você vai lá, come um monte de doce, você vai ficar gordo. Então, o fígado faz isso, ele transforma glicose em triglicerídeo e armazena. Só que ele faz o processo inverso, né? Ele faz o processo de pegar o triglicerídeo e transformar em glicose também sob demanda. E faz também com aminoácido. Então, assim, a glicose ela é importante, mas ela é um elemento bem simples para ser sintetizado. Ela pode ser sintetizada a partir de gordura, a partir de aminoácido. Por isso a gente não precisa comer carboidrato. Porque o carboidrato que a gente
precisa, o nosso organismo produz. À medida que a gente vai adaptando, parte da energia as mitocôndrias conseguem fazer a partir da, da, da gordura mesmo, corpos cetônicos, gordura, né? Que inclusive é muito melhor, apesar da gente não estudar isso direito, a beta-oxidação é uma forma de gerar ATP muito mais adequada do que a via glicolítica, né? Porque não gera radicais livres, não gera sujeira, né? A gordura é uma energia limpa, não gera ácido lático, né? A gente não quebra, né? Em prova longa de endurance, por exemplo, uma coisa que acontece muito é as pessoas quebrarem. Vai acumulando ácido lático, ela quebra, ela não consegue mais correr. Eu já passei por isso várias vezes. Quando você muda para carnívora, isso reduz bastante. Por quê? Porque você não usa mais só glicose. Você usa a glicose ali um pouco, mas usa gordura e a gordura não gera esse ácido lático. E aí esse ácido lático tem um outro efeito que você conhece também bem pra caramba, né? Que você vai lá, treina forte mesmo, aí vai até o final. No outro dia você não consegue se mexer, cara. Fica todo dolorido, inflamado. Na carnívora isso reduz muito. A gente consegue treinar e no outro dia, se bobear, você treina de novo o mesmo grupo muscular ali, que ele já recupera muito mais rápido. É um outro lance que eu vejo assim, eu quero ganhar massa magra. Beleza, você vai perder o pump, você vai perder ali aquela energia inicial do carboidrato, que realmente tem, né? Quando você enche muito de glicogênio, fica mais fácil, mas você se quebra, cara. Aí você vai ter uma lesão, vai, fica inflamado, não consegue treinar no outro dia, tem uma lesão, perde um mês de treino, que você vai ter que parar ali para resolver. Então, no médio e longo prazo, é muito mais sustentável a gente ir no nosso método carnívoro, né? Fora a gordura dá substrato para a produção de hormônio no corpo, endógeno, né? Eu vou falar o meu. Minha testosterona era 450 antes da carnívora. Eu tenho um exame aqui. Depois que eu fui para carnívora, sem nada, sem nenhum recurso, 900. Então, Morou. por quê? Porque a testosterona é feita de colesterol. Se não tiver substrato de colesterol suficiente, o corpo não vai produzir. Fora você baixar a insulina, que a insulina derruba o testosterona. Então, assim, a gente tem que ter insulina e depois tem que baixar a insulina para poder ter o efeito dos outros hormônios. Dentro daquele entendimento mínimo ali que a gente acha que entende, né? Mas essa gangorra hormonal é que vai ter o estímulo de crescer, o estímulo de recuperar, o estímulo de crescer, o estímulo de recuperar, que vai ser muito mais eficiente do que você ficar só forçando de um lado aqui, pá, 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 né? É exatamente isso, né, Guilherme? E as pessoas, como elas são dependentes, né, de carboidratos, como eu também fui, você já foi ao longo dos anos antes de estar nessa estratégia, é que assim, a galera, por mais que seja referente aí a esse enchimento muscular, é que as pessoas ainda estão ligado em 3 horas, né, o mecanismo de glicose, entendeu? Então, né, para entrar na carnívora, se a pessoa logo de cara ela já entrar de uma vez assim, se ela não fizer uma adaptação, é claro que ela vai sentir muita falta desse substrato de energia ali durante o treino, né? Você pode ver que a maioria tem esses efeitos, não tem como, né? Vão sentir essa fraqueza, vão sentir desânimo para treinar, porque tem que desligar, desenferrujar, né? O mecanismo do carro, igual o flex, né? Gasolina e álcool. Aí vamos tirar agora álcool que vai ser só gasolina aditivada. Leva um tempo, né, para rodar ali. Nosso organismo, eu também, É. eu não demorei muito tempo porque eu já estava em dieta baixo carbo, né? Já vinha de uma dieta low carb, então quando eu entrei na carnívora foi até uma superação, foi uma sensação melhor, porque eu entrou com gordura, me deu mais energia, fiquei mais, né, disposto, porque eu estava numa baixo carbo com proteína magra, sem gordura. Então ali eu sofria como você sofreu também. Então imagina, Aham. a cada 2 horas, que nem eu comia 9 horas, meu Deus, 11 horas, tem que comer de novo. A barriga já começava a roncar, entendeu? Já era aquele efeito. E mexe com o humor, né, cara? Mexe com a cabeça. Hoje a minha cabeça é mais tranquila como atleta, que geralmente os atletas sempre têm a cabeça mais zoada em preparações de campeonato, em cut, né? Hoje, cara, tipo assim, minha cabeça é muito tranquila relacionada à comida. Mudou muito essa minha percepção com a comida. Eu não tenho preocupação em comer toda hora e perder, que vou perder músculo, porque também vou ficar irritado.
Então eu vou sentir no meu corpo, entendeu? Eu vejo isso, eu vejo que além desse benefício de melhorar minha performance, cara, que nem você falou do ácido lático, eu não sinto dor muscular. Às vezes até acho que eu não treinei direito. Falei, meu, será que eu não treinei direito, cara? Fiquei até com raiva, né? Fico até com raiva, mas na verdade é porque eu tô na alta performance e meu corpo tá se recuperando rápido, entendeu? Não tem como Recuperar. falar pra você assim que quando o carboidrato, eu sentia as dores, era insuportável. Cheguei a ter lesão mesmo, assim, tive lesão no peitoral, tive lesão no tríceps, porque aí você está com bastante carboidrato, tá aquele excesso de glicogênio no seu corpo, aí você vai, mas a fibra ali tá meio, né, não tá recuperada ainda, entendeu? E aí é a lesão, aconteceu a lesão, entendeu? E hoje vejo que eu tenho bem menos probabilidade de ter lesão por conta disso, porque a capacidade que eu tenho de contrair o músculo, né? Ali, só toma uma aguinha com sal ali, já, pum, tô treinando ali. Aí você fica acelerado sem pré-treino. Como pode ficar acelerado sem pré-treino, né? É muito bom. É verdade. A natureza é muito mais forte, né, cara? A natureza é muito mais forte. E aí existem duas formas aí, basicamente, entre elas, lógico, tem um espectro, né? Mas você pode fazer uma transição mais gradual, que aí você vai sentir menos esses efeitos, né, da cetoadaptação, você vai aos poucos se adaptando, vai diminuindo o carboidrato, aumentando a gordura, e aí você sente menos esse efeito, dá para fazer isso, né? Mas também dá para fazer uma transição direta, mas com a consciência de que você vai ter uma queda, mas logo vai recuperar. E aí, o bom da transição direta, eu gosto mais da transição direta, né? A minha linha é mais da transição direta. É que você vai ter os resultados mais rápidos, você vai chegar no resultado mais rápido, tanto de perda de gordura, quanto de melhoria de inflamação, de massa magra, tudo isso vai ser mais rápido. Lógico que você vai ter que aguentar ali uma pancada, né, daquela mudança ali, mas também uma pancada totalmente, não é nada sobre-humano, É né? como Uma se coisa fosse uma que abstinência, né? A melhor coisa de você curar um vício né, é cortar logo, passar pela abstinência, né? Senão não tem como você é, seguir, né? isso aí, você vai. Porque também tem muita gente que vem do carboidrato que não consegue moderar, né? A pessoa está viciada mesmo. E aí, um viciado, você falar para ele moderar é complicado. Se ele se começar, ele não consegue. Ele vai num dia, come um pouquinho, no outro dia quer comer mais, daqui a pouco ele desiste, né? Porque não sente os efeitos. Então, é passar aí uma semana, 3, 4 dias, passando meio alguma dificuldade ali que também dá para melhorar, né? Assim, a gente aporta um pouco mais de gordura, faz a questão da água com sal, né? Pode inclusive até incluir outros eletrólitos também, como magnésio, potássio, além do sódio, né? E isso de dar uma diminuída. Fala, ó, nessa semana aí você pega um pouco mais leve no treino também, né? Começa a Sim. treinar um pouquinho, vai aumentando aos poucos para você ir. Mas depois, e outra coisa, essa certa adaptação, ela não para aí, não. Com 3 meses ela continua, daqui a pouco, com um ano vai mais, 2, 3 anos, daqui a pouco a gente fica plenamente adaptado a rodar muito na gordura. Você pega, por exemplo, o Alessandro Medeiros, ele fez um acompanhamento nessa prova que ele fez agora do Ultraman, que ele fez a prova em 3 dias, os 3 dias em jejum. A glicose dele foi lá no pé. Ele estava correndo, pedalando com a glicose de 40, 30 e poucos. E- Mas como é que ele estava pedalando quilômetros e quilômetros com a glicose baixa? Porque ele estava rodando na gordura. O corpo dele, o músculo dele, os mitocôndrios do músculo dele, estava na beta-oxidação em alta. Não, nem precisava do glicogênio, né? Então, assim, a gente vai certo adaptando também. O músculo demora um pouco mais, mas o músculo também tem capacidade de contrair usando ATP a partir de gordura. Então, ela ainda vai melhorando mais com o passar do tempo. Mas, para isso, a gente tem que ficar ali. Tem que ficar ali na gordura, na gordura. Se ficar de vez em quando metendo um cabozinho ali. E a outra coisa que é legal também, às vezes, né? Talvez você possa fazer esse hack, é que você pode ligar o nitro de vez em quando. Por exemplo, eu já fiz isso em prova de natação. Eu também não era muito competitivo, mas eu venho certo adaptado, certo adaptado, certo adaptado. Aí chega no dia da prova, na hora da prova, ou alguns treinos antes, você adapta de novo. Eu tomava umas 2 colheres de mel, assim, antes da prova. E ia fazer. Que aí eu tinha como se Resposta, fosse um né? nitro. Eu tinha um carboidrato ali para fazer aquele.
e depois eu ia para gordura, né? Então, assim, a pessoa que está só no carbo, que fica nunca vai na gordura, né? Você dá aquele inicial ali e depois vai para gordura, que é como se fosse um boost, né? Que a É, gente até também mesmo. Até mesmo o que você ah, falou de jogar esse hack do carboidrato, como já está bem sensível à insulina, a resposta, né, insulínica vai ser maior, então a absorção vai ser imediata e não vai nem passar para virar gordura, porque não tem nem capacidade, né, fisiológica de fazer isso, o carboidrato, entendeu? Porque você já está sendo adaptado. e não tem, e não vai ter aquela insulina que sobe e fica, né? Isso. Ela vai subir e já resolve ali pouquinho, né? Então dá para fazer esses hackzinhos também, assim. É, eu não gosto muito, não, porque quando eu como um mel, bicho, eu tenho esse problema, né? Eu sou meio viciado em açúcar. Isso desperta o que o João Franco, um português Não, carnívoro, isso vai aí não é dizer. só você não, cara. Todo mundo. Eu também. Por isso que, assim, eu não faço recarga, esse hack eu não fiz ainda, porque se eu fizer, eu também não vou conseguir comer uma quantidade pequena, entendeu? Então eu prefiro fazer a recarga cetogênica, aumentar a gordura. Eu percebi que aumentando a gordura eu consigo ter essa performance, esse pump maior, entendeu? Aí eu, Aham. assim, por exemplo, na semana inteira eu tô linear ali com a dieta carnívora, com a gordura média ou normal. E aí no final de semana eu vou lá e alto gordura ali. Fica meio mais uma cetogênica mesmo. Eu deixo bem baixa a proteína, entendeu? Esse hackzinho você pode fazer também para treinar pesado musculação. Você deixa as proteínas lá no talo, só o necessário mesmo para aquele dia, e a gordura lá no alto, cara. Você vai ver a diferença sim. Tem uma diferença grande. Porque eu também sou viciado em Pois é. carboidrato. Então, se eu entrar ali, uma dosezinha, o cérebro já fala, "Ai, vai mais um pouco. Vai, aproveita hoje, que parece que é o inferno, né?" É o João Franco, você conhece o João Franco? Ele Aham. tá meio subido. Tá É meio sumido. Nutrivorismo, eu acho, o perfil dele. Ele fala que é o monstro da bolacha. Você acorda o monstro da Nossa. bolacha. Cara, é incrível. Eu tava falando também com o doutor Juan Pablo, que ele é psiquiatra, né? Você conhece também, né? Aham. E ele é compulsivo Conhece, por conhece. carboidrato. Ele falou que uma das recaídas dele, ele fala, vou começar um pedaço de pizza. Ele comeu um pedaço, cara, já pegou uma grande pra comer, já levou um doce pra casa. Meu, nesse nível eu não sou, entendeu? Mas é fogo, né? A gente fez um bate-papo com o Juan Pablo no Bate-Papo Carnívoro, que é um podcast. Inclusive, eu até quero te convidar para ir lá, tá? Pô, será uma honra, com certeza. Só marcar o dia Podcast. Aí aí. você conta a sua história. Aí o Juan Pablo tava falando que ele é psiquiatra e ele pegou lá os critérios de vício que tem, né, na psiquiatria. Para alguma coisa para viciar, ela tem que ter isso, 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 isso e isso. Aí ele foi e analisou o doce. E o doce se enquadra em todos, cara. Ou seja, o doce, ele é viciante. A gente fica viciado em doce. O sabor doce vicia. E o sabor doce, ele sinaliza o quê, né? Na parte biológica evolutiva sazonal. Quando é que tinha sabor doce? Era na época de primavera, verão ali, que dava fruta, dava mais mel, né? O mel é da flor, né? Então é uma época que tinha mais doce. Nessa época, assim como os ursos, a gente também ia atrás do doce, né? Que era bem pouco, mas o pouco que a gente achava a gente tinha que ter estímulo para brigar com as abelhas para roubar o mel delas, tomar um monte de picada, sair na porrada com o orangotango para pegar as frutas, né? Para poder acumular um pouco de gordura para enfrentar o outono e inverno, que é a escassez. Então, nessa época, nessa fase, a gente vai meio que para hibernação. Então, quando a gente come um doce, a gente baixa a nossa energia, né? A frutose tem esse efeito. Baixa a energia e vai mais para um modo de estocar, de engordar, para poder enfrentar um momento de escassez. Diferente de quando tem muita gordura disponível, que sinaliza o quê? Sinaliza a época de caçar, a época de de ir atrás de animal, que tem que ter energia, que tem que ter força, que tem que ter disposição, tem que estar ligado, tem que ter cognição. Então, você comer um doce é quase você tomar uma cerveja, cara. Comer muito doce. Você fica meio lesado, meio embriagado, assim. Um nível de embriaguez, aquele soninho. Você comer um prato de macarrão, né? Você já comeu várias vezes. E Nossa. dá sono na hora. Dá uma irritação depois também, né, Guilherme? Dá uma irritação depois.
Falando, só que Tá? assim, as pessoas que já estão muito tempo dependentes da glicose, assim, 3 horas, comendo toda hora açúcar, toda hora coisas com carboidrato, elas já eu percebo que elas são ao contrário. Elas precisam comer essa glicose para ter um ânimo para fazer as coisas. Tem gente que é assim, tem gente que acorda, se não toma um café com açúcar lá, sabe? Com açúcar no café, fica com dor de cabeça, não consegue trabalhar. Por quê? Porque o corpo já está totalmente adaptado aí à glicose. Então é complicado, porque as pessoas vão engordando, engordando, e cada vez mais o corpo perde nessa capacidade de queimar a gordura com fonte de energia, né? E isso é ruim, né? É. E a insulina alta tem esse efeito, né? A insulina alta, ela prioriza a glicose e bloqueia a queima de gordura e bloqueia a liberação de gordura pelos adipócitos. Os adipócitos, o efeito da insulina no adipócito é travar. É só lipogênese, não tem lipólise, né? A insulina, ela estimula a lipogênese, gerar gordura e bloqueia a lipólise, a queima de gordura. Então, você comeu carboidrato, sua insulina subiu. Quando o carboidrato acabou na corrente sanguínea, que ele acaba rápido, com 2, 3 horas, você fica sem glicose para usar como fonte de energia e sem gordura, porque ela está bloqueada. Então a pessoa fica louca, ela precisa de outro carboidrato. É esse mesmo efeito, né? Aí por isso que é importante, o legal da carne é a carne vai te dar o estímulo da insulina, porque a insulina no músculo ela gera síntese proteica lá e formação de tecido muscular, né? É importante. Mas logo depois a proteína ela tem o efeito de virar para o glucagon, que é o hormônio antagônico da insulina, que é para poder, você vai precisar gerar síntese proteica, usa a gordura aqui do seu corpo para fazer, né? Porque aí o glucagon vai estimular a lipólise. Por isso que esse balanço, né, estado metabólico, catabólico, anabólico, catabólico, anabólico, é que é o segredo do sucesso. Você ficar com a gangorra presa aqui só no anabolismo, desequilibra. Aí acaba que muita gente que está aqui, como não tem lá do outro lado, precisa de mais hormônio exógeno, porque o endógeno não vai ter aquela produção, porque não vai para o catabolismo. E é no catabolismo que gera GH, que gera testosterona, né? Que é o que vai fazer o outro lado do balanço, né? Então é esse balanço bem feito que é o segredo É do isso mesmo, sucesso. hein, Guilherme. E assim, para o pessoal saber como você já está bastante tempo na carnívora, ali, 7 anos, né? Você acredita que a carnívora é uma alimentação? Não vou falar dieta, porque dieta soa restrição. Vamos lá, alimentação, né? A um estilo de vida, né? É sustentável a longo prazo. Muitas pessoas perguntam para mim, será que dá para me usar por um tempo, depois parar? Mas parar o quê? Não tem, não faz sentido, né? Cara, é assim, o que eu sinto é que nesses anos eu tô ficando, a minha aderência à dieta, ela vai cada vez aumentando e não diminuindo. Por quê? Porque é um processo consciente, é um processo de criar consciência. Então, por exemplo, a última vez que eu comi pizza, eu lembro, eu estava no show, aí estava com fome, e aí estava me achando, né? Falei, pô, a pizza boa, aquelas pizzas fininhas, né? Pizza do Dom Camaleone aqui, uma pizzaria bem famosa, bem feitinha, fininha. Vou comer uma pizzazinha, né? Então eu tava em jejum e fui comer uma pizza. Eu senti exatamente isso que você falou. Senti uma energia rápida, que vem meio que uma. É Não é uma exclusivo. energia, no meu ver hoje, não é mais uma energia boa. Não é a energia da cetose. Aquela que a gente falou, que você fica eufórico, mas parece que você fica mais energizado, assim. É uma energia como se fosse uma energia que quando a gente bebe, que você fica ali meio eufórico, mas é um eufórico meio confuso, assim, uma energia meio bagunçada. Senti essa energia, senti vontade de comer a pizza inteira, né, aquela compulsão, e, cara, logo depois eu comecei a sentir uma depressão, uma irritabilidade, uma tristeza, como é que se Nação, fala? né? É, como é que é? Não é. Tem a positividade e uma negatividade, assim, sabe? Achando que as coisas iam dar errado, uma baixa autoestima, um negócio que foi. Porra, é essa? Aí o que acontece? Isso.
por eu estar muito limpo há muito tempo e experimentar uma coisa assim bem pontual, bem aguda ali para sentir mesmo o efeito, essa consciência ela vai para o meu corpo. Não é mais aqui. É a consciência do sistema límbico mesmo, né? A próxima vez que eu ver uma pizza, que eu pensar na pizza, eu não tenho mais vontade de comer pizza. Eu nunca mais comi pizza depois desse dia. Deve ter uns 3 anos isso. Entendeu? Então a gente vai criando a consciência. Quando a gente limpa a alimentação, comendo só carne, o corpo entende o que é carne. Ele vai sentir aquele cheiro, vai ver a carne, vai sentir o cheiro, vai sentir o paladar, vai sentir a textura ali da gordura, da carne. 80% das nossas papilas gustativas são para identificar sabor de carne. A gente é feito para comer carne. E aí, todo o processo, a digestão, a contagem de nutrientes, o corpo vai falar: ó, esse sabor, esse cheiro, esse visual entregou todos esses nutrientes. E aí ele vai pegar no ranking de alimentos e vai colocar esse alimento, ó, ele é superior. E aí, à medida que você vai fazendo isso todo dia, todo dia, todo dia, todo dia, ele vai subindo. E aqueles outros alimentos lá que tem na nossa memória afetiva, doce e tal, vai baixando. Lógico que o doce ele tem um estímulo muito grande de prazer, né? Ele é uma droga, né, cara? Então ele vai ficar ali naquela memória ali agarrada como aquele efeito de droga. Só que eu não tô afim de usar droga, né, cara? Droga faz mal, entendeu? Então é muito mais fácil você não ter contato. É muito mais fácil quando eu sigo a carne livre estrita, é muito mais fácil do que quando eu tento incluir uma fruta. Eu já fiz isso também várias vezes. Porque aí eu fico ali naquela luta, né? Bota um pouquinho, aí eu quero comer o outro negócio, daqui a pouco tem um bolo, depois tem um negócio. Aquilo ali é uma droga, mas não é fácil ficar sem droga, É, e outra né? coisa, né, Guilherme? Atrapalha assim no dia a dia. Eu percebo que atrapalha. Que quando eu começo, eu assim, agora eu tô fazendo estrita assim, porque no começo ainda colocava um pouquinho de fruta ali, em vez de quando eu colocava ali um grão, assim. Mas, cara, não tem como, porque assim, eu na minha cabeça pensei, ou sigo isso ou sigo isso. Porque, que nem você falou, eu comia pizza também, quando bem no comecinho eu comi uma pizza também. Cara, a sensação de irritação, a barriga inchada. E a percepção de derrota, porque eu, como atleta, eu não tinha. A coisa que eu mais odeio é errar em estratégia de alimentação. Eu nunca gostei de errar. Quando eu errava, eu ficava irritado. Eu passava uns 2, 3 dias desanimado, sabe? Porque eu pensava, meu, eu fui perder por uma pasta de amendoim, perdi por uma bolacha, entendeu? Então eu sempre fui disciplinado a isso. Então a Canivela me colocou esse controle. Entendeu? Eu não coloco Fica nada de fácil, né? fruta. É, a pessoa vai falar, come uma fruta, eu não vou comer, porque vou comer uma mexerica pra quê? Pra dar mais fome pra comer mais? Não que vai fazer mal pra mim, que não faz mal pra mim se eu comer uma fruta agora na carnívora, já tô com o intestino melhor, entendeu? O que me causava desconforto era o excesso que eu tinha, né, de consumir muito grãos, mas se eventualmente eu colocar lá um grão, uma fruta, uma banana, não vai fazer mal. Mas o problema é que eu percebo isso que você percebeu, dá aquele aumento de energia, dá aquela fome louca, né, que você fica querendo você não quer comer só uma banana, cara. Não adianta o cara falar, não, eu consigo me controlar, eu como só uma banana. Não, não vai. Internamente você tá lá, "Ah, quero mais carbo, entendeu? E na carnívora, sem um carboidrato, você vai lá, come um pouquinho mais de carne, de gordura, você fica o dia inteiro estável, entendeu? Você fica com a cabeça tranquila, sem o vício. A melhor coisa é igual o viciado em droga e o fumante. O fumante, se ele colocar um cigarro na boca, ele vai fumar de novo um maço. Pode ter certeza, o cara Vai, pode parar de fumar 20 anos. Colocou um cigarro na boca, ele vai querer mais, né? É a vai. mesma coisa do doce. Você colocar um biscoito na boca, você não vai querer comer uma bolachinha assim, você vai comer um pacote, né? Né? É isso aí. Por mais que você sinta os efeitos contrários, por exemplo, eu sou ex-fumante. Eu cheguei a fumar um maço de cigarro por dia. Eu tenho certeza que se eu. Já aconteceu isso comigo várias vezes. Eu parei de fumar, aí eu voltava, não, vou fumar só uns. Agora eu vou fumar só no palito, né? Que a gente fala, só no cimidão. Só um cigarro aqui no varejo, ou alguém me deu um cigarro, eu fumo. Solto, né? Compra Daqui um a pouco, solto. daqui a pouco eu já estava com um maço de cigarro no bolso de novo. Às vezes não é na hora. Às vezes você consegue ficar uma semana, 2 semanas, um mês, ficar só ali filando, mas naturalmente vai voltando. É a É, mesma coisa. E aí, às vezes, isso dá uma certa ilusão. Por exemplo, eu consegui, ano passado, eu vou reintroduzir fruta, porque é gostoso fruta, né? claro. Vou sentir um prazerzinho aqui, né? Eu mereço aquela coisa. E aí eu vou e como uma fruta. Aí eu fico um mês ali comendo uma frutinha aqui, outra ali, beleza. Só que aí daqui a pouco eu vou vendo, é mais uma, né?
Aí outro dia eu fui no material de construção lá com um amigo meu, o cara bota na porta do material de construção, que ele tem uma roça, aquelas bananas, mas aquela banana que a casca tá preta, Aham. que é mel puro É a puro banana doce, né? bem madura, né? Doce puro. Aí, de graça, né? Ah, vou comer uma banana, né? Eu posso. Rapaz, eu saí de lá e comi umas 8 bananas. Nossa. E bateu aquele doce. Aí mais umazinha, ia lá e pegava mais um. O que eu vi tinha comido 8 bananas. Então, assim, o mais fácil é ficar, é não fumar nem um cigarrinho de palito. E aí agora eu tô há anos sem fumar. Nada, zero. E o carboidrato funciona do mesmo jeito. E a carnívora, ela é perfeita para isso, por quê? Porque você consegue viver uma vida se alimentando, sem passar fome, comendo comida muito saborosa. Não precisa se abster do sabor, da gourmetização da carne. Ontem eu comi um hambúrguer, até postei agora. Comi um hambúrguer de cordeiro, bicho. Nossa. Troço simples, cara. Um hambúrguerzinho, amassei assim, fritei, joguei uma colher de manteiga em cima. Meu Deus do céu, aquilo ali é uma explosão de sabores, cara. É uma delícia. Então assim, dá para viver só com esse sabor. Não precisa do doce, né? O doce é gostoso? Também é. Mas é isso que a gente estava conversando. Não, não, tudo é uma questão de custo-benefício, né? O benefício é só aquele Pequeno. prazerzinho na hora ali e acabou. É, não tem, não faz sentido, né? Você tem um prazer de um minuto, sendo que você pode ter um prazer de a vida inteira consumindo, né? Uma gordura, a carne, né, Guilherme? E a live tá É a bem saúde, né, cara? interessante, E a cara. vitalidade que dá a carnívora. Essa vitalidade, esse prazer de estar vivo. Eu falo isso sempre. Eu vou fazer 49 agora, dia 17. Eu tenho a vitalidade quando eu tinha meus 20 e poucos anos, cara. Eu recuperei essa vitalidade. Eu não quero trocar essa vitalidade por um sabor doce de vez em quando. Não vale a pena. Não, aí é incrível, né, cara? Que nem eu falei, eu também, como atleta, tô numa dieta que é muito vista por os outros como uma dieta que não é boa, né, para ganho de massa magra, mas também não tem, eu não conto só isso, eu também conto isso que você está falando, a vitalidade, cara, ó, a percepção de conversar com você e ter essa clareza, essa calma, entendeu? Sem precisar de usar alguma coisa, ah, tô cansado hoje, vou tomar uma cafeína porque eu tô cansado, vou para academia, vou tomar um pré-treino, vou ficar até, não tô conseguindo dormir, vou tomar uma melatonina. Então você vai colocando uma coisinha para isso, uma coisinha para aquilo, né? Daqui a pouco você tá usando mais que um drogado, né? De tanto suplemento e manipulado você tá usando. Que nem agora eu não uso nem suplemento, cara. Whey protein nem compro. Tem um guardado aqui, um restinho que eu nem uso mais, né? Que eu ganhei no campeonato. Então, assim, não vejo necessidade nem no whey. Não que o whey não seja essencial, né? Que uma proteína tal, soro do leite. Mas na minha visão, né? Eu tô estudando nutrição também, eu vejo que tem tudo na comida, cara, né? Tem, tem. Eu tô usando agora, tô experimentando, usei um potinho. Tô até gostando, cara, que é uma coisa que muitos carnívoros usam e eu era meio resistente. Eu tô usando creatina. Não, creatina sim, creatina eu até usei um tempo É, atrás, mas não é direto é, também, entendeu? é. Mas a creatina tem Numa, tem os estudos bons, né, cara, que não é só para ganho de massa magra, tem estudo que é é, para cognição no cerebral, para várias coisas, né, que ajudam no nosso corpo, porque até mesmo, né, mesmo a gente comendo 1 quilo de carne, não vai ter uma quantidade de creatina tão grande ali, né, para quem é, treina, entendeu? é. Então a creatina é um suplemento que seja essencial, né? Eu tô tomando creatina e magnésio, que é um outro também existem várias correntes que defendem que a gente não tem magnésio mais no solo e acaba que a gente fica um pouquinho abaixo de magnésio. E eu tenho sentido que melhorou, esse suplemento melhorou meu sono um pouco, magnésio, né? E a creatina, por incrível, apesar de eu ter esquecido de botar para gravar a aula ontem, mas tem ajudado essa minha questão que eu sou um cara meio desmemoriado, assim, eu esqueço um pouco, né? Então eu senti que a creatina está ajudando um pouco também nessa questão, mas é bem pouquinho. Não é nada milagroso, não é nada. Mas E também é baratinho, né? A creatina dá para colocar ela aí no dia a dia. Eu tô gostando, tô curtindo. Mas também só isso. Proteína, por exemplo, whey protein. Você vê, uma dose, um scoop de whey protein tem 25 gramas de proteína, não é isso? Sim. Lógico que tem uma proteína um pouquinho, um aminoácido um pouquinho diferente, mais anabólico ali, né? Mas você comer isso numa carne, 100 gramas de carne, também tem 25 gramas de proteína, né? Então, E aí a pessoa come ovos junto, aumenta mais do ovos, né? é. Realmente, né? Ou 5 ovinhos, né? Quatro, É. quatro ovos, vai dar isso aí.
Eu prefiro quatro ovos do que um scoop de whey. Ah, não, e pelo custo-benefício também, né? Fica mais viável, né? A pessoa não vai ficar tão cara, né? A pessoa fala, ah, dieta carnívora é cara, mas ninguém consegue comer 6 vezes uma dieta carnívora. Você conhece alguém que conhece? Você conhece alguém que come 6 vezes por dia na carnívora? Só se ficar beliscando ali, mas refeição. Não. É, é a- o status quo, assim, a maioria dos carnívoros que eu conheço são duas refeições por dia. Geralmente uma principal, onde come mais, e uma secundária um pouco menor. Não é muito equilibrado, assim, 50-50 não. Geralmente é o almoço maior e a segunda um pouco menor. A que eu vejo é assim, a maioria das pessoas é assim. E tem muita gente que segue duas, mas tem dia que só come uma. Ontem, por exemplo, eu só comi uma. Então eu fico entre duas e uma, e às vezes eu como três também. Às vezes eu como de manhã, na hora do almoço, e de noite. Mas mesmo dividindo, não tem como. É aquele negócio, a pessoa fala assim, mas você não enjoa de comer carne, não? Eu falo, cara, eu enjoo. Eu enjoo todo dia, porque eu como até enjoar. Porque a gente enjoa. Você vai comendo a carne, chega a hora que ela enjoa. E é esse exatamente o mecanismo da saciedade, né? Por exemplo, tá muito famoso aí o Ozempic, Mounjaro, essas drogas, né? Essas canetinhas emagrecedoras. Elas são exatamente o princípio ativo que a gordura estimula do intestino que enjoa. Então você come mais gordura, você enjoa, porque tem alguns hormônios, um deles é o GLP-1, né? Não sei nem se é hormônio, o que é, que estimula a gente ficar enjoado. A gente não consegue, se você comer muita gordura, você fica enjoado, você não consegue comer mais. Aí eles pegaram isso e colocaram numa canetinha para a pessoa tomar. A pessoa não come gordura, né? Então, a gente come gordura e você fica enjoado. E esse enjoado é exatamente o corpo te dando um sinal de que é para você parar de comer, ué. Então, dois sinais de saciedade. Um é esse certo enjoozinho, né? Leve. E o outro é o alimento perder o sabor. Você vai comendo, chegou na churrascaria. Vem lá, primeiro corte, você come, nossa, que delícia, e vai comendo, comendo, comendo. Daqui a pouco o cara bate uma carne assim, você corta ela, bota na boca, não tem É, mais gosto. Isso é o corpo te dando o sinal de que não é mais para você comer. É simples assim, né? bem simples, Então bem. a gente Vamos tem que comer simplificar. até essa hora aí. É, Você vai comer até a carne perder o gosto, a gordura perder a saciedade. Ah, mas eu quero uma coisa diferente, eu quero ganhar massa. Então come mais uns quatro pedacinhos depois que perdeu o gosto. Ah, eu quero dar uma secadinha. Aí você dá uma diminuidinha aqui, para um pouquinho antes, faz um jejumzinho um pouquinho maior. Então é o ajuste fino, né? exatamente. Eu iniciei a dieta carnívora também nesse desafio, assim, de será que eu vou conseguir comer mais refeições? Eu achava que, como era só carne, eu ia comer mais, né? Mas não, não. Hoje em dia, no começo até comia 3 refeições bem feitas, assim. Uma quarta não, mas o que nem você falou, pegava um pouquinho de carne no final ali do dia, da noite. Agora, cara, eu tô forçando pra comer a terceira e preciso. Eu só consigo comer duas e na terceira já difícil. Aí é por causa E disso daí. vai forçando mesmo, né? É forçando, porque agora, como eu estou no off-season, que é para aumentar mais peso muscular e volume nessa fase fora de competição, que é o bulk, né? Então eu tenho que consumir mais, né, calorias ali. E tá difícil, cara. Eu colocando 2 refeições muito calóricas de gordura ali, para ir para a terceira é difícil. Então tá sempre duas. E já faz um tempo, né, que eu tô na segunda. Então, não, mas não acredito que tá começando só 2 refeições. Eu falei, eu não consigo, infelizmente eu tô tentando, mas é difícil, cara. A primeira refeição ontem foi sete. Mas a gente vai ganhando essa capacidade. Você É, vai treinando, você vai conseguindo comer mais, vai conseguindo comer mais. então eu tô tentando para ir para terceira, né? Porque as duas estão bem carregadas, eu fico bem saciado e fico, nem você falou, fico enjoado mesmo, tá? Você come quanto, Thiago, mais ou menos por dia de carne? Cara, dá mais ou menos umas 900 gramas de carne, porque agora eu tô colocando ovos, né? Aí eu não tô muito na estrita só de carne. Então, por exemplo, a primeira eu como ali 8 ovos com 30 gramas de manteiga, mais os 400 gramas de carne. Essa daí já fica, eu fico bem carregado ali, entendeu? Aí a próxima, mais uns 500 gramas de carne, 400, 500 gramas de carne, mais uns 6 ovos e mais manteiga. Aí já não... Aí eu coloco queijo, às vezes, para me dar fome, porque o queijo eu percebi que aumenta o apetite, entendeu? Aí eu jogo o É. queijo antes da refeição, aí eu consigo comer mais. Agora, se for só assim linear, só manteiga e a carne e o ovo, não consigo ter mais fome. É incrível, né? Aí vai dar no total aí o quê? Pelas minhas contas, quase 1 quilo de carne, né? Aham. E uns Mais uns 18 ovos 15 aí, ovos. né? É.
Mais a manteiga 60 gramas cada no total, 30 né? Mais umas 150 de queijo, dá umas 4.000 calorias ou mais aí, entendeu? 4.000 calorias. É. É, e quanto de proteína? Tá aí em torno de umas 200 e pouco de proteína, 200 e pouco. E aí você tá com 105, né? Dá umas Não, 2 gramas por, 101 quilos eu tô em jejum, né? 101. dá umas 2 gramas de proteína pura Isso. por quilo corporal, né? Aham. Excelente para crescer, né? Sim, eu tô Não vendo precisa que a mais que diferença é isso. grande. Não, não precisa, porque eu percebo que se eu colocar mais, vai virar glicose, né? Só isso no sangue e também vai, que nem a outra vez que eu aumentei, eu percebi que ressecou um pouco mais, né? Então aí eu tento manter esse linear de gordura e proteína para a gordura um pouco mais alta sempre, para eu não ficar constipado, né? Para eu sempre estar mantendo a digestão. E, e em termos calóricos, a proporção gordura-proteína tá dando mais ou menos quanto, você sabe? Cara, eu calculei esses dias ali, só para ter uma ideia, porque eu não tô calculando também não, cara, eu tô mais pesando não também. Sim. Mas tá mais ou menos de 3 gramas de gordura por 2 de proteína, entendeu? 2 por 3 ali, mais ou menos. 3 gramas de gordura corporal. Ou 3 gramas de peso corporal, né? Por cada grama. Então, mais ou menos Ah, sim. isso aí. Que aí é Aí vai bastante, dar né? É bastante. 3 vezes 9, 2 vezes 4, né? É. Vai dar 27 para 12. É uns 70% de gordura aí em É, caloria, né? 70-30 sim. Eu tô tentando por aumentar aí. mais um pouco, aumentar mais uma graminha de gordura aí, colocar para 3 ou meia grama, tipo 3,5 ali de gordura, entendeu? Para ver se eu vou conseguir aumentar o peso, porque tá difícil aumentar o peso, cara. Você acredita? Comendo tudo isso? Tá difícil. Porque, que nem eu falei pra Mas você. o que eu achei, o que eu acho legal que a gente estava conversando antes, que é muito isso aí, né? Você não fica mais calculando no fino ali. Você vai meio que o cálculo ele existe, ele é uma base, ele é uma referência que você vai ali no, empiricamente fazendo uma outra regulagem, tá funcionando, não tá funcionando, vou aumentar um pouquinho aqui, um pouquinho ali, e acaba que daqui a pouco você está no olhômetro mesmo, você faz a coisa e funciona, É, varia de um dia para o outro, tem dia que você consegue comer mais, tem dia que você consegue comer menos. Eu tenho certeza que quando você treina mais pesado, isso. você Aham. consegue comer mais, né? Que Geralmente, aumenta o apetite. geralmente, dia de treino de pernas, né? Pernas, costas, que são músculos maiores, é esses dias eu consigo comer mais, entendeu? Como eu falei. Porque Por isso que aumenta não o dá pra. apetite. Isso, por isso que eu não consigo fazer um protocolo e seguir ele 100% com todas aquelas calorias. Porque o dia que treino perna, acaba aumentando mais a carne ali, entendeu? Acaba aumentando mais a gordura. O dia que eu não treino, vai ser impossível quase eu comer as duas refeições bem calóricas. É o dia que reduz mesmo ali as refeições. Então é bem assim, entendeu? Eu faço cálculo E no aí, comecinho, né? No comecinho eu vou fazer a estratégia, depois que sair do campeonato. Aí eu vou seguindo, vou vendo percepção de treino, né? De força, recuperação. Agora que eu falei que o meu peso está tendo mais dificuldade de subir, né? Passar do 100 ali. Então eu vou tentar aumentar meia grama de gordura por refeição e vou passar o feedback ali na galera do Instagram para ver se vai mudar. Acredito que vai mudar, mas eu vou ficar bem enjoado, tenho certeza, né? Até mas a gente ajustar. acostuma, mas a gente acostuma também, mas acostuma. Vai devagarinho, vai acostumando. Demora um pouquinho, mas o corpo acostuma, porque ele tem que produzir mais enzima, né? Mais sais biliares, mas ele vai produzindo, a gente vai acostumando a comer mais. Mas uma coisa interessante é que, assim, você posso dizer que é profissional, né? Nessa área, e você já segue muito mais a intuição na carnívora do que aquela coisa de pesar e de fazer, né? Por quê? Porque tem a questão da fome da saciedade. Então, o que eu vejo, as pessoas falam, "Ah, mas como eu faço para ganhar massa muscular? Você vai competir? Não. Você quer ficar mais forte, quer ficar mais saudável. Cara, treina músculo, faz força mesmo de verdade, porque se não fizer não vai crescer. E só o treino, ele já vai aumentar a sua fome. E aí você come até a saciedade. É simples assim. Você vai lá, treina, faz força, vai aumentar a fome. Aí você come até a saciedade, você vai ter o aporte que o seu corpo está te indicando que você precisa para suprir aquela necessidade ali de crescer o músculo. E aí a pessoa fala, pô, mas é só isso? Eu falo, é só isso. É simples As assim. E pessoas. aí é carne gorda, né? Carne gorda. Aí num ajuste fino, você joga mais uma manteiguinha ali, ou come, dependendo do momento, num cut, por exemplo, faz uma carne um pouquinho mais magra, né? Eu segui um protocolo de cut uma vez do Shawn Baker, que eu gostei muito, cara. Que é, você faz 3, 4 dias.
de carne magra, né? Mais magra, treinando, lógico. E aí faz um dia de carne gorda. Aí vai de novo, 3, 4 dias de carne magra, um dia de carne gorda. Eu achei interessante isso, fica muito mais simples de seguir, que ele fala que esse dia, que chama de reload, né, é o dia para quebrar a homeostase. Porque se você vai na carne magra, o corpo ele começa a reclamar, né? É aquela coisa, eu fiz também, isso que você falou, que você imagina como é que você fica quando você faz o cutting, né, sem gordura, sem carboidrato, a gente meio que endoida assim, né, fica sem Sim, energia. Apesar de que com o glucagon mais alto, a gente tem mais energia liberada da gordura ali, sem a insulina, mas mesmo assim o corpo não quer liberar aquele finalzinho de gordura ali, que ele é importante, né? Então, assim, não libera. Então, quando você dá esse dia de reload, dá aquela quebrada assim, né? Fala, ou então assim, eu tô 4 dias comendo carne magra, aí tô no terceiro dia, caramba, bicho, carne magra, não, amanhã eu vou comer uma carne gorda. Aí você vai, come, pum, dá aquela quebrada e já volta, eu gostei pra caramba. E a outra coisa é meter um jejum também, né? Não sei se você sim, está sim. pensando em fazer também no Sim. cutting. Não, eu fiz o cut pro campeonato, esse ano fui pro campeonato como carnívoro já, entendeu? E eu fiz a estratégia do show eu criei, entendeu? Só que eu fiz um pouco É? diferente, sim. Se eu Aham, ia a semana inteira com proteína magra, entendeu? E aí eu introduzia a gordura pontual ali, um pouquinho de manteiga na primeira, na segunda e na terceira, entendeu? E algumas gemas de ovo, só. E aí eu aham, fiquei bem pro campeonato, aí fazia a recarga com a recarga cetogênica que eu te falei. Aí fazia três aham, refeições bem pesadas de gordura, entendeu? Subi bem, fui aham. até campeão, tal, até relatei ali com o Antônio também, com o Henrique Altran Você também. fez praticamente um jejum metabólico, né? Na Isso, recarga. Você foi só exatamente. gordura. Aham. Só gordura. Só gordura. E agora também eu quero. Porque assim, eu percebi que é mais fácil ficar em jejum metabólico do que ficar consumindo proteína magra com legumes, né, cara? Que aí a fome é surreal, né? Porque você está dando estímulo, né, da proteína, porque estimula a insulina, a proteína, de qualquer jeito vai estimular. Então por isso que a gente sente fome no cut, né, comendo proteína magra, entendeu? Então eu preferia até ficar em jejum naquela época no cut, eu ficava até mais tempo em jejum no cut. Ficava 20 horas todos os dias, 20 horas, 18, 24, e aí sequei pro campeonato, entendeu? Foi E muito. o jejum, cara, o jejum não perde massa magra. A doideira é isso, porque a questão hormonal, o GH sobe, não deixa perder massa magra. Eu fiz esse jejum de 19 dias. Antes do jejum, eu fiz uma análise de composição corporal nível ouro, né? O DEXA. Aqui na minha cidade tem, fui lá, sentei na maquininha, o cara fez o DEXA. Aí eu fiz o jejum de 19 dias, depois eu fui e fiz outro DEXA. Eu emagreci 10 quilos em 19 dias, 1 quilo de massa magra, Nossa, 9 de gordura. incrível. 19 dias sem comer proteína, perdi 1 quilo de massa magra. E esse 1 quilo de massa magra, quando eu voltei a comer, eu recuperei assim, em Rápido, 4 dias. rápido. Não perde, cara. Eu fiquei também 3 dias, não fiz muito longo igual você, mas esses 3 dias também fiz as avaliações, tudo, não tive perda de massa muscular nenhuma nesses 3 dias. 3 dias é muito pouco também, né? Eu pretendo fazer esses mais Pô, longos. mas sensacional isso de você fazer um jejum metabólico no final, que você recarrega o glicogênio com gordura, né? E não perde massa magra. Pô, do caralho. E outra Muito coisa, legal. subir no o aspecto do físico é diferente, cara. A pele fica bem fina, entendeu? Você sente que seu músculo tá colado ali na pele. É incrível. Por isso que agora, os próximos campeonatos, eu vou fazer essa estratégia de canibra também. Com essas diferencinhas aí, entendeu? Com essas recargas cetogênicas, né? E quem E não. a outra coisa que eu vi você falando que eu achei massa é que você subiu no palco feliz, né, cara? Olha a Feliz, diferença. feliz, feliz. Todo mundo lá Feliz. passando fome, assim, tudo morrendo no backstage, eu lá tranquilão, porque eu já tinha comido uma noite anterior do campeonato, no dia nem comi nada, cara. Eu subi em jejumzão, fiz um pumpzinho, joguei sal, bicarbonato, né? E só isso aí, joguei sal, bicarbonato, cara. Fiz um pumpzinho lá, um aquecimento pré-pau. E subi, cara, felizão, felizão, assim, sabe? Bem que eu falei assim, que o pessoal fica desidratado, sem carboidrato, e fazendo aqueles carb up louco, ficam tudo aceleradão, né? Meio com sono, né? Que faz aquela bomba de sódio, né? O pessoal faz aquela estratégia de bomba de sódio, né? Os fisiculturistas todos fazem, né? E eu não, peguei, tinha comido já churrascaria um dia antes, um monte de carne gordurosa. Você fala isso pros caras, os caras devem ficar com inveja do Os caras caramba, hein, ficam bicho? loucos. Claro, eu ganhei uma categoria, fiquei em primeiro na minha, na outra eu fiquei em quarto, porque tinha uns caras mais novos que eu, porque também eu já tenho 39 anos, né?
E eu não estou num nível tão alto de bodybuilder, porque eu também não estou utilizando muito recurso ergogênico, né? Estou bem pouquinho, agora nessa fase eu estou só tomando mesmo para reposição, né? Mas eu pretendo até tirar também, ficar um bom tempo natural e tentar explorar mais os benefícios treinando, né, Guilherme, e fazendo estratégia carnívora, entendeu? Eu acredito que dá É, para você competir sim. Claro, não com. Que nem eu falei pro Ricardo, não dá para disputar com o cara que tá lá tomando um monte de hormônio. Isso é inviável, porque eles estão fisiologicamente diferente, né? Da lógico. pessoa natural, né? Mas todos os benefícios que eu tenho, cara, eu não volto atrás mais. Para me voltar atrás, eu acho que só se eu nascer de novo. Talvez ainda, né? Que se eu nascer e minha mãe me der carne, eu não vou querer mais, né? Voltar, né, Guilherme? Cara, então E, vou. mas, e não vai pagar os boletos, né, Tiago? É Aqueles, exatamente, cara, aqueles exatamente. boletos que vão vir, aquela conta alta de quem está se hormonizando demais, né, em excesso, o boleto vai chegar para pagar, né? Com certeza, eu falo pra galera que tudo que, se você precisa de muitos produtos, né, para você melhorar algo na sua vida, não só na musculação, mas melhorar, eu preciso de produto para emagrecer, eu preciso de produto para melhorar meu rosto, eu preciso de produto para eu andar na rua, para eu fazer alguma coisa, para eu ficar bem feliz com os outros, vou tomar um remédio para ficar mais feliz. Lá na frente, né, vai ter o rebote, que eu falo que é rebote já para a pessoa entender que vai ter tudo de volta, porque o corpo cobra, né, cara? Né? Igual na Ó, alimentação carnívora, a gente comeu errado tantos anos, né? E agora que a gente está renascendo, porque eu percebo que eu estou renascendo na alimentação novamente, então você sabe muito bem o que você fez lá atrás, o que teve de malefício, né? Então hoje em dia, eu me consertando, você também está bastante tempo na carreira, você sabe que a gente não tem como voltar atrás e se auto errar de novo, ou também auto fazer nosso corpo se expor, né? A danos deletérios, porque a alimentação não mexe só com o corpo, mexe com a mente, né, cara? É algo com muito tudo. sério. Todas as doenças que eu vejo aí, a maioria dá para tratar com alimentação. Só que a indústria, né? Aí se fica para outra live, né, Guilherme? Que aí a indústria, né, tá no meio, né, envolvendo muito ainda. Então as pessoas realmente são, a gente somos movidos pela indústria, né? Quando a indústria está economicamente mexendo, né, com a economia que nem suplemento, vamos falar de atleta. Não, vai ser mais difícil eu ganhar um patrocínio agora, porque eu não consumo tantos suplementos, né? Eu não vou ficar postando lá, gente, vamos tomar esse whey, essa creatina, esse BCA que é bom para isso, essa vitamina para isso. Talvez eu vou postar um whey ou uma creatina e para a empresa não vai ter benefício, entendeu? Né? Financeiro. Ah, o cara tá só postando isso. Não, eu lancei um pré-treino, você tem que tomar o pré-treino e falar que é bom. Porque a maioria dos influencers vão falar que é bom porque estão sendo patrocinados, né, cara? Então, é difícil um atleta ter patrocínio de suplemento porque não usa muita coisa, né? Não vai trazer retorno financeiramente, né? Exatamente. Cara, eu quero agradecer você pela live aí, pelo seu tempo aí. Passou mais de uma hora e pouca aí, mas tem muitas coisas para falar ainda, né? Que a gente vai fazer nos próximos episódios aí. Muito obrigado pela sua participação. Deixa um recado para a galera, o seu Instagram, o seu trabalho também ali da Tribo Carnívora. Deixa tudo certinho que eu vou deixar na descrição aqui do vídeo do YouTube também. Tá. Não, eu que agradeço, né, o convite. Se deixar, eu falo que uns 3 dias seguidos. É que eu É tô cetose, é apaixonado. cetose. É, eu tô em jejum, né? Na verdade, eu tomei agora de manhã um caldo de ossos com manteiga, um pouquinho de canela, um pouquinho de gengibre, para ver se dá uma É um sacudida aqui buster, né? na minha imunidade, né? Mais caldo de osso de mocotó, bicho, que delícia. Temperadinho, uma delícia. É um jejum metabólico, né? Tem jejum metabólico. Agora provavelmente eu vou comer uma carninha. Mas o meu recado é o seguinte, é isso, né? As duas bases da carnívora eu acho que é a história evolutiva da nossa espécie, que vem sendo carnívora, e a outra que eu sempre falo, aprende sobre isso que a gente está falando aqui, entende, não é difícil, mas é importante ter esse conhecimento, né? A base é o conhecimento, e depois experimenta, testa. Então, vou deixar aqui um recado, né? A Tribo Carnívora, que é a comunidade que eu tenho, que o Henrique Altran está lá comigo, nutricionista, especializado em nutrição ancestral. A gente promove algumas vezes por mês desafios, que é exatamente para apresentar para quem quer experimentar a alimentação carnívora essa metodologia de uma maneira bem estruturada, com aulas ao vivo, com material para estudar, com PDFs, todas essas coisas. Esse agora em julho, começa dia 7 de julho, chama é, Carnívora mais jejum, é o desafio. Então a gente vai ensinar.
a fazer alimentação carnívora associado ao jejum. Então, jejuns é, intermitentes, né? Jejum natural, só de não ter fome, pular uma refeição, e vamos fazer no final um jejumzinho aí de 2, 3 dias para a pessoa experimentar essa, esse poder de ficar 2, 3 dias sem comer, sentir a cetose mais alta. Então, o link está na minha bio ou no meu site cobracarnívoro.com.br, se quiser colocar esse link, acho que fica mais fácil. E são as últimas vagas, né? Já está quase cheia a turma, que a gente também não enche muito. E é uma oportunidade de experimentar e depois, se você gostar, você pode entrar para a tribo carnívora e fazer parte lá com a galera que só tem fera lá, né? E é isso. E se dê essa oportunidade. Primeiro, estuda, vê que tudo que falam da carne é mentira, né? É falso. Carne não faz nenhum mal à saúde humana, gordura não faz nenhum mal à saúde humana, muito pelo contrário. É exatamente o contrário. É o alimento mais biodisponível, mais bioapropriado para a nossa espécie. É, descendentes de caçadores que somos, né? Então, por isso, a base é essa. Nós somos caçadores, os maiores caçadores da Terra, comedores de bicho. Então, nós somos carnívoros e quando a gente faz o que a nossa natureza foi feita para fazer, a gente prospera. Maravilha, Guilherme. Muito obrigado aí. Grande abraço, boa semana. Eu vou deixar todos os links aqui, tá, galera, que tá assistindo. E vamos continuar no nossa missão, né? Que assim, é uma missão de mostrar para as pessoas os benefícios, né? É uma missão, cada um tem sua missão. Eu tenho a minha e você tem a sua. Grande abraço aí, Guilherme. Valeu, Tiagão. Abraço.